Olá, meu nome é Bárbara Sens e este é o Bat Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nesta vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Olá! No episódio de hoje eu trouxe uma pessoa que eu considero uma das pessoas mais escorpianas que eu conheço. Ela tem tanto aquele lado amigo, intuitivo do escorpião, quanto o lado mais sombrio e que não tem vergonha de falar das suas sombras. E é uma das coisas que eu mais admiro nela. Acho que ela foi uma das primeiras pessoas que falou sobre ciúmes na amizade. Eu acho isso muito legal dela, porque ela fala mesmo das sombras, das dificuldades com uma leveza, com um senso de humor, reconhecendo isso e sempre querendo melhorar. E é com muita felicidade que eu apresento pra vocês a minha amiga, mega amiga, porque se eu não falar isso ela vai ficar mais chateada ainda, Larissa! Faltou o melhor amiga. Ai, o melhor amiga! Lara, eu tô muito feliz que você tá aqui, você tá muito escorpiana hoje, assim, de preto, com esse batom vermelho. O doce veneno. E, amiga, você se vê assim, escorpiana? Eu me vejo. Eu brinco muito porque eu acho que eu sou sol e lua escorpião. Então Você é mesmo? Sou. E aí eu sou, acho que de uma intensidade sem tamanho, né? Tanto na parte do sol quanto da lua. Só que o meu ascendente é gêmeos. Então eu brinco muito que eu acho que isso daí me disfarça. Tipo assim, porque as pessoas que me conhecem aparentemente, me conhecem de uma forma mais rasa, mais de um convívio mais social. Quando eu falo que eu sou escorpião, as pessoas fazem: tu é? Nossa, tu não tem nada de escorpião. Eu falo: ai, o meu gêmeos me camufla bonitinho ali, porque sou extremamente comunicativa, aberta, falo super. Só que quem me conhece no íntimo, conhece meu lado escorpião, sabe? Então acho que eu brinco muito com isso, assim, o meu gêmeos me camufla bastante, mas eu sou, sim, muito escorpiana. E você gosta de ser escorpiana? Eu gosto porque eu acho que a maturidade vai trazendo isso pra ti. Então, assim, eu já fui muito escorpiana imatura, sabe? De, tipo, de ser realmente muito ciumenta, de ser muito mimizenta, de ser muito ruim em muitas coisas e pras pessoas também. E eu acho que com o tempo a maturidade vai te trazendo um pouco disso, de tipo assim: cara, eu tô sentindo isso, mas tá certo eu sentir isso. Se eu tiver no lugar, tipo, ter um pouco de empatia. Se eu tô no lugar da outra pessoa, eu acharia legal a pessoa tá tendo essa atitude comigo? Não, é bacana, não é? O que eu sentiria? E aí eu brinco assim, hoje eu ainda falei sobre isso no trabalho, porque eu brinco que é como se tivesse um constante anjinho e diabinho. Tipo assim, estou sentindo isso. Não, mas você não deve sentir isso, sabe? Então eu acho que é difícil você não sentir, mas eu acho que você não precisa deixar aquele sentimento aflorar, né? E te dominar a ponto de você fazer algo, né? Porque eu acho que, a gente sempre vai sentir, eu acho que a gente não deve achar ruim sentir raiva, sentir inveja, sentir coisas que você fala, pelo menos para suas amigas mais próximas, de uma maneira muito natural. Sim. O problema é o que você vai fazer com essa raiva. Exatamente. Eu acho assim, eu acho que é tu sentir, acolher o que tu tá sentindo, entender o porquê tu tá sentindo, mas de uma forma madura conseguir discerninar isso. Tipo, não vou passar isso pra outra pessoa. Principalmente assim, com amigas, eu odeio que me cobrem, eu odeio cobrança. Então assim, por mais que eu sinta ciúme, por que eu vou cobrar alguém se eu não gosto quando fazem comigo? E aí eu brinco muito assim, esses dias até, acho que foi tu que me mandou um meme de tipo: fico com ciúme quando as minhas amigas saem com outras amigas, mas quando as minhas amigas me convidam pra sair, eu quero cancelar. Tipo, é meio que isso, assim. Então eu acho que esse excesso de cobrança, esse excesso de ciúme faz muito mal pra todo mundo e pra todas as relações, sejam amorosas, amizade. E acho que a gente aprende a lidar com isso de uma forma bacana. Então, eu senti ou não sentir não quer dizer a forma que eu expresso. Eu acho que você tá muito num lado, assim, mais equilibrado de escorpião mesmo. Claro que todo mundo tem os seus momentos de desequilíbrio. As suas trevas. Exato. Mas escorpião fala muito, né? Das sombras, da morte, renascimento o tempo todo.
Mas você trouxe, pelo menos pra mim, assim, essa naturalidade de falar dessas coisas. Eu nunca vou me esquecer que um dia eu tava, acho que com a Débora, enfim, você falou assim, ai meu Deus, que ciúmes de vocês dois juntos. Eu olhei aquilo e a gente deu risada, porque você falou o que você tava sentindo, sim, mas você gosta tanto de mim quanto da Débora, você queria estar ali com a gente, você ficou com ciúmes mesmo, mas tá tudo bem, tu não fez nada demais, e o mais legal, você foi lá e falou, você não ficou, sim, tipo, ai, eu estar com ciúme não diminui ou intoxica a relação. Tipo, sim, assim, eu senti isso, mas eu senti isso se tornar uma cobrança, isso se tornar uma coisa pesada pra relação, pra amizade, eu acho que é muito ruim. Mas assim, eu ter ciúme, qual é o problema? Eu tenho ciúme, sabe? Tipo, isso não diminui o que eu tô sentindo. A forma como eu lido com ele, sim. Mas eu tô sentindo. Exato, e acho que isso foi uma das coisas, assim, eu te admiro em muitas coisas, você sabe disso, assim, isso é uma das coisas que eu admiro também. A gente é muito amiga, então a gente é muito íntima, assim, então tem várias coisas que eu falo, Larissa, não dá pra ser tipo, meu Deus, que ela cabeça vê o meu profundo do mais profundo do Escorpião. Tipo, não dá, mas tem outras que eu admiro muito, muito, assim, em você, né, e isso é uma coisa que eu também acho que você se assemelha muito comigo e também com a nossa amiga Débora, que também é escorpiana. E também desse lado que é um lado que eu admiro muito, assim, de que você é muito profissional, você é muito correta nas coisas que você se determina a fazer, você é muito leal, seja no seu trabalho, seja com as suas amigas, com a sua família, assim, você carrega essa coisa de se entregar, assim mesmo, e dar o seu melhor em tudo que você faz, assim, isso nossa, eu te admiro muito, porque eu sei que se eu falar qualquer coisa pra Larissa, ela vai dar o melhor dela, né? Eu não sei até que ponto isso te prejudica, às vezes, na vida. Então a gente começa a entender um pouco o que essa intensidade, esse perfeccionismo todo te ajuda e te atrapalha, porque eu acho que a dosagem dele, de tudo na vida, né? A dosagem é muito importante. E eu tô aprendendo ainda a lidar com isso, porque eu realmente sou muito intensa, eu sou muito perfeccionista. Então, quando alguém fala ou me propõe, ou eu me disponho a alguma coisa, isso pra mim se torna, tipo, uma necessidade. Às vezes até pesado. Até pesado. Até pra mim, às vezes. Tipo, mais até pra mim, que se torna pesado. Porque aquilo ganha, às vezes, uma proporção que não precisaria ganhar. Sim. Eu brinco, assim, que eu escolhi você pra ser minha madrinha de casamento, porque eu sabia que, tipo assim, missão dada, missão cumprida, ela ia fazer tudo, e você encarou o papel, tipo, como madrinha, assim, total como uma missão, não, era trabalho. Tipo o meu segundo trabalho, não tinha, assim, não era tipo, eu tenho que fazer isso, não, isso faz parte dos meus afazeres, das minhas obrigações, e por mais que seja, assim, das minhas obrigações, que eu falei brincando, mas eu gosto, sabe? E eu acho que quando tu gosta de fazer as coisas, elas não são pesadas, elas não são ruins. Por mais que é legal tu aprender essa dosagem de até, né, questão de desenvolver ansiedade, tudo isso que eu já passei por isso e tal, mas eu acho que o gostar de fazer as coisas te dá um gostinho diferente de, tipo, tu abraçar cada situação, tu viver cada momento e tu se entregar realmente pra ele. Eu acho que isso tem muito de escorpião, né? Porque a gente se entrega. A gente não sabe viver nada pela metade. Então, quando a gente fala de lealdade, de trabalho, de tudo isso, de amizade, de relacionamentos, o escorpião se entrega. E aí eu brinco muito que ou eu amo ou odeio. Tipo assim, eu não consigo ter amizades mais ou menos. Ou são minhas amigas ou são pessoas que eu acabo não conseguindo ter contato. O meu trabalho, se ele faz muito sentido pra mim, eu amo o meu trabalho, eu me dou ao meu trabalho. Ele se torna, tipo, uma grande parte das minhas realizações. E quando ele não tá me satisfazendo, ele tem algum gancho que não me tá me dando essa coisa que eu me entrego com prazer e com, sabe? Então eu acho que não faz mais sentido pra mim. E você tem essa coragem de largar? Você tem essa coragem de, tipo, encerrar ciclos mesmo? Sim, eu acho uma coisa bem escorpiana, eu acho. Então, né? Eu acho que vem muito disso, de tipo assim, eu olho muito pra mim, pro meu momento, e eu tive a minha carreira profissional, por mais que eu tenha 31 anos, sou nova, tô ainda no começo de uma jornada profissional, eu comecei a trabalhar com 18 e ela sempre foi muito intensa. E dentro desses anos que eu já tive muitos altos e baixos. Então eu acho que isso tem muito também da minha determinação, da minha
dessa minha parte passional, assim, que eu tenho que amar o que eu faço, e se não faz sentido, eu recomeço tudo de novo, não tenho problema com isso, porque eu tenho que ter essa satisfação. Uau, como se fosse esse propósito de vida, as coisas fazerem sentido pra você. E caso você não tenha isso, meio que perde a força, você perde meio que o tesão, né? Sim, porque eu acho que muito mais do que a parte financeira, muito mais do que a parte de status, eu acho que, cara, tu acorda todo dia pra fazer um negócio, tu fazer um negócio amarrado, empurrado, que não tá mais fazendo sentido pra ti. Por quê, sabe? Eu começo a olhar muito pra isso e eu falo, não tá bom. E eu vou recomeçar. E eu acho que tem muito essa fênix do escorpião, assim. Tipo, de nascer e renascer várias vezes, assim. E eu não sei, né? Eu quero muito que você conte também, principalmente dessa sua passagem profissional, que eu sei um pouquinho, mas que eu acho que pode servir de exemplo pra um monte de jovens, adultos e até mesmo pessoas mais velhas que estão passando por isso, porque eu acho que tem muita gente da nossa idade, aí nos 30 e poucos passando. Acho que essa geração tá vivendo isso. Né? Dessa coisa de tipo, beleza, me formei e tal, mas não é isso que eu quero fazer, e agora? Né? Eu vou abandonar tudo, o que vai acontecer? Porque você passou por isso, né? Então, se você quiser até começar a explicar um pouquinho disso para o pessoal, dessa sua transição de carreira, desse momento que você teve. Ao meu ver, você não deixa chegar no fundo do poço para você fazer um movimento de mudar, de abandonar o que não faz mais sentido. Você consegue olhar, não, isso não tá fazendo mais sentido e logo, né, agir. Isso é o meu ponto de vista, eu não sei, eu nunca também conversei a fundo com você sobre isso. Mas é o que parece, isso é muito legal, porque eu acho que a maioria das pessoas, elas acabam indo para uma mudança de profissão, ou tipo, isso não faz mais sentido, quando o negócio já tá assim, no pescoço. E como é que foi pra você? E eu entendo que assim, eu acho que é muito diferente de tomar uma decisão muito certa, sem antes chegar a esse ponto de esgotamento total, mas ao mesmo tempo eu considero sempre, ela é muito ponderada. Então, assim, até eu tomar, eu não demoro muito tempo para tomar uma decisão, mas até eu tomar ela é muito pensada, repensada, aquilo se torna meio que me consome de pensar. Eu brinco assim, que eu tenho um nível de ansiedade, de controle, de querer, tipo, planejar a minha vida, que eu crio, tipo, 3 caminhos. Eu vou fazer isso, se isso acontecer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Se isso não acontecer, eu vou ter o outro... E aí eu vou tentando criar caminhos, porque na minha cabeça, tipo assim, eu não posso lidar com frustração. Eu não lido bem com frustração. Então, eu tento criar vários caminhos, por mais que nenhum dos 3 caminhos vão acontecer, porque, né, a gente não prevê o que acontece. Mas o fato de eu ter na minha cabeça que eu tenho, tipo, mais de um plano, não é um plano só, ele me conforta. Então, quando eu penso que alguma coisa não tá legal e eu começo a pensar muito naquilo, eu pondero, eu penso no plano A, no plano B, no plano L, e aí isso te dá força. Isso me dá força, porque quando eu tomo uma decisão, ela tá muito certa pra mim. Então, assim, eu nunca tenho dúvidas. Então, de todas as decisões que eu tomei, em nenhum momento eu parei pra pensar assim, tipo, cara, por que eu tomei essa decisão? Por que eu fiz isso? Sabe? Eu não tenho um momento que eu paro pra pensar assim e eu me arrependa. Algumas vezes eu questiono, tipo, o momento de eu ter tomado a decisão, mas nunca o fato da decisão em si, de, tipo, me arrependi disso e queria voltar atrás. E eu acho que isso é muito do fato de eu ficar cozinhando muito essa ideia, esse projeto, ou tudo que aconteça. E também foi o que aconteceu na minha parte profissional. Porque eu acho que, primeiro, a gente tem muitas respostas quando a gente é pequeno. Eu acho que na nossa infância a gente tem muitas diretrizes do que vão satisfazer a gente, do que a gente vai ter realização. Tem a aptidão, tem o que você acaba se encaminhando durante a vida, mas eu acho que... Porque tem pessoas que se realizam com dinheiro, com status, e tá tudo bem, tem essas pessoas que são assim. E tem pessoas que não, que elas querem a satisfação, o prazer profissional. E eu acho que quando tu entra pra essa linha do prazer profissional, tem muita resposta na tua infância. Então, por exemplo, assim, eu fui uma criança que ou eu queria ser atriz, cantora, infelizmente não deu certo, gostava de aparecer. Você tentou? Eu fiz curso de teatro, e aí teve uma época que eu cheguei a ver uma escola do Wolf Maia no Rio de Janeiro pra fazer. Ai, gente! Mas o meu pai nunca me apoiou. Sério? Não, ele imagina, né? Eu ia, tipo, fazer curso de teatro, viver uma vida louca no Rio de Janeiro, tipo assim, sozinha, adolescente.
Mas eu cheguei a pesquisar, gostava muito disso, mas eu gostava mais de aparecer. Tanto que daí eu fiz um semestre de jornalismo, porque eu queria ser garota do tempo na televisão. Maravilhosa! Eu queria ser a Patrícia Poeta, assim, na garota do tempo. E aí eu fiz um semestre de jornalismo, só que assim... Gente, eu não sabia disso! Eu fiz, assim que eu terminei a faculdade... O sonho da minha mãe é que eu fosse jornalista. Ah, tá aqui num... Bem-vindos ao meu programa. Então, boa noite. Não é que eu virei, não. A sua bancada? Cheia de comida, bem mais legal, né? Mas então, e aí eu acho que assim, eu fui seguindo. Porque eu sempre tive muito... Assim, eu fazia roupa de Barbie, eu tinha máquina de costura, eu brinquei sempre muito com isso. Tinha uma costureira na minha rua que ela fazia reparo em roupa. E toda semana eu ia buscar retalhinho de roupa dela. Então, assim, eu gostava muito disso. E talvez isso já tivesse meio enraizado em mim nessa área de moda, que é o que eu gosto. E até com essa área, tipo, de estar na frente da comunicação, de tudo isso que acaba envolvendo o meu trabalho hoje em dia. E aí, mas eu acho que tipo, a gente mesmo acaba não se enxergando. E aí, tanto que eu fiz o jornalismo, daí durante o jornalismo, no primeiro semestre já, eu percebi que não era aquilo e eu fui pra área têxtil. Só que assim, muitas vezes eu fico pensando, cara, eu poderia ter feito design de moda já desde o começo novinha, já teria percorrido uma carreira. E por que você resolveu ir pra área têxtil? Eu sempre gostei, sempre foi meu plano B, só que eu não conseguia, o plano B. E o A era ser jornalista. O A era ser jornalista, okay. Ser garota do tempo. E aí eu sempre entendi que eu gostava muito da área têxtil, sempre gostei muito, só que eu não conseguia. E aí entra a parte, eu acho, da criação, a nossa parte da nossa geração, tipo, da geração que cresceu ali nos anos 2000, que é, tipo assim, preconceito. Então, eu mesma hoje enxergo isso, porque por mais que eu amasse moda, eu mesma nunca cogitei que faria moda. Eu não fiz jornalismo por preconceito também. Sim. Assim como a nutrição não foi minha primeira faculdade por preconceito. Porque eu acho que, assim, na geração que a gente... Porque, assim, os nossos pais foram criados numa geração que você escolhia uma profissão e você ia seguir aquilo pra sempre e você tinha que ter sucesso naquilo e tudo mais. A gente veio da geração que isso já era meio que um padrão também, só que ele já estava começando a ser desconstruído, só que ainda veio isso dos nossos pais. Então, eu mesma nunca cheguei a cogitar fazer moda, porque eu pensava, cara, eu vou fazer moda e eu vou fazer o quê, sabe? Então, eu queria fazer engenharia têxtil, porque daí era uma engenharia. Entendeu? Eu ia continuar na área têxtil que eu gostava, mas eu ia ser uma engenheira. E aí comecei a pesquisar e tudo mais, e aí achei lá no interior do Paraná uma faculdade de engenharia têxtil. Cheguei a me matricular, não fui fazer vestibular. E aí, aí entrei em jornalismo. Até que durante o curso de jornalismo eu descobri que tinha uma faculdade de produção têxtil em Brusque. E aí foi onde eu me matriculei. Eram 4 mulheres na minha sala, na minha faculdade. O resto era só homem. Jura? Porque, tipo assim, as meninas iam pra fazer moda. Entendeu? As mulheres iam mais pra moda e o homem mais pra essa parte têxtil. Porque a minha faculdade foi toda baseada na gestão industrial têxtil. Era uma coisa mais de administração gestão mesmo. Era uma gestão. De uma empresa têxtil. Sim, estudei a parte de gestão, a parte de coordenação, a parte de técnica, inclusive, para te poder fazer uma gestão, tu tem que entender da parte técnica. Então, tive muito esse embasamento. E aí, o que acontece? Eu entrei numa faculdade e eu fui me destacando dentro da faculdade. E aí, no meu primeiro semestre, eu já consegui um emprego na área, indicada pelo coordenador do meu curso. Então, assim, eu nem sabia o que eu tava fazendo. Eu tava lá, tipo assim... Só tava indo. Tanto que os meninos que estudavam comigo, eu ia, assim, toda emperequetada pra faculdade, numa faculdade que só tinha homem, sabe? E aí, muitas vezes, eles brincavam, Larissa, o que tu tá fazendo aqui? Sabe? E aí é muito nítido pra mim eles fazendo essa pergunta, porque eu acho que até eles já enxergavam que eu não via. Eles falavam, o que tu tá fazendo aqui? Sabe? Tipo, não é pra ti essa faculdade, embora eu amava. Não de uma maneira de preconceito. Não, eu Ou tinha um pouco? Não, eu não me enxergo que é de uma maneira de preconceito, eu enxergo que era de uma maneira de pertencimento. Entendi, tá. Tipo, porque todos eles eram do chão fabril. Eu trabalhei muito tempo em indústria, que eu andava de salto no meio de uma tinturaria que tinha poças de água de corante. E eu tava de salto no meio, entendeu? Então, tipo assim... Você não se encaixava. Eu gostava, mas era uma coisa que a vida foi me levando. Porque daí eu consegui o meu primeiro emprego, não foi nem estágio.
E aí eu fui indo bem, fui gostando, e eu acho que, tipo, quando tu faz um trabalho bem, tu vai entendendo que aquilo é pra ti. Sim. E aí aquilo começou a se tornar meu padrão, começou a se tornar minha carreira. Mal sabia você que você seria boa em qualquer coisa que você fizesse. É que eu acho que quando a gente faz com amor e a gente gosta e se identifica, então, tipo, se eu gostava da área. Claro. E aí, onde eu fui fazendo uma carreira, eu troquei de emprego, fui pra uma outra empresa, nessa outra empresa entrei como assistente, fui me destacando, virei gerente de um setor dentro disso, que era todo nessa área de controle industrial. E aí chegou um momento na minha vida, eu acho que muitas coisas te fazem repensar quando tu passa por algo que faz te olhar pra dentro. E aí eu descobri que eu tenho doenças que ligam à fertilidade. E aí chegou um momento que eu precisei parar e olhar pra mim e pensar assim, cara, como tá a minha vida hoje? Porque, tipo assim, será que eu tô preparada pra umas batalhas dessa parte familiar? E o meu resto tá bom? Porque eu acho que quando tu entra numa batalha relacionada à fertilidade, essa coisa maternar, tu entra um profundo muito grande. Sim, mexe com muita coisa, Muita coisa. E aí eu comecei a pensar, eu falei, cara, e o resto da minha vida, como tá? E aí eu comecei a rever e eu pensei, cara, eu tô numa posição boa, numa empresa boa, que eu amo, desenvolvendo crise de ansiedade absurda. Porque daí eu comecei a repensar toda a minha vida, comecei a repensar tudo e comecei a olhar, tá, e o meu relacionamento, tá bom? Tá bom, não tenho dúvidas? Não tenho. O meu profissional, tá bom? Tá bom. Eu sou realizada? Daí, tipo, eu comecei, cara, eu acho que eu tô indo bem, eu tô numa posição boa, eu sou alguém aqui dentro dessa empresa que eu sei que as pessoas confiam em mim, eu gosto das pessoas, mas eu acho que eu não sou realizada. Porque, tipo, daí eu comecei a ver que, assim, não era o que eu estava fazendo, era eu me encaixar naquilo, assim, de fazer aquilo com prazer. E daí eu tava conversando com uma amiga, e aí ela falou assim pra mim, Lari, tu tá no lugar errado, tu tem que trabalhar com moda, tu respira moda, sabe? Isso é pra ti. E aí começou a plantar uma sementinha em mim. Ela falou, tu tem tudo a ver com isso, e ela é estilista. E aí ela começou a plantar essa sementinha em mim. Eu falei, mas será? Mas, cara, eu tô aqui, tipo assim, nesse meio tempo eu já tinha saído do meu emprego, montado uma empresa, voltado pra empresa que eu trabalhava, porque, tipo, eu já fui contratada 3 vezes por essa empresa, porque a gente brinca que é tipo um relacionamento de marido e mulher que termina e volta, eu com a minha carteira de trabalho nessa empresa. Eu saí, voltei 3 vezes, e aí eu já tava pela 3ª vez nesse emprego, nessa mesma empresa. E aí eu pensei, cara, será que eu tenho que fazer isso, sabe? Será que isso é pra mim? E aí eu comecei a repensar. E aí eu falei, tá, se eu não mudar de emprego, é o momento de eu começar a tentar engravidar e tudo mais. Mas e se eu quiser mudar? Agora é o momento de eu mudar. Tá, e todos esses questionamentos em relação à sua profissão, ao seu emprego, né? Eles vieram quando você teve o diagnóstico de endometriose e tal? Sim. Eu não sabia disso. Foi onde veio tudo isso de, tipo, pensar assim. Porque daí eu pensei, minha vida tá toda errada. E aí eu comecei, tipo, nessa intensidade do escorpião, de, tipo, olhar pra dentro, olhar pra mim e pensar, cara, eu preciso rever toda a minha vida. Sabe? Tipo assim, eu trabalho por dinheiro? Não, eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho por prazer, por satisfação. Então, tipo assim, eu não tava tendo satisfação em essa parte da minha vida, então aonde eu vou ter? E você ganhava bem? Você já tinha chego num patamar que você estava ganhando bem, né, Lari? E assim, eu tinha o meu nome dentro da empresa, eu era respeitada, sabe? Eu construí isso dentro da empresa. Mas é onde eu comecei a enxergar isso, sabe? Tipo, tá, eu vou ficar com... Não é o bastante. Não é, sabe? Não era isso. E aí foi onde a minha amiga falou isso. Ela falou, por que tu não faz um curso na área de moda pra ver se tu gosta e tal? E aí eu entrei num curso que eu fazia de uma escola de São Paulo, eu fazia online. E eu comecei a me apaixonar. Isso ainda na empresa antiga? Ainda na empresa antiga. E foi muito engraçado, porque quando eu tava ainda nessa empresa, eu trabalhava na parte de planejamento, óbvio, planejamento. Que coincidência falar isso agora. De planejamento e controle de produção. Então, eu cuidava de toda essa parte. E aí eu lembro que apareceu um curso para fazer de cool hunting, que é uma área de pesquisa voltada para moda e que eu fiquei com muita vontade de fazer. E o meu diretor sempre apoiou muito a gente fazer cursos. Eu fiz muitos cursos pela empresa na área que eu trabalhava.
E aí eu lembro que eu fiquei muito louca pra fazer esse curso, e era um curso no horário de trabalho, tipo assim. E aí eu sempre mandava, sempre que eu via cursos eu mandava pra ele, eu tinha essa liberdade com ele. E aí eu mandei esse curso pra ele, e aí ele me chamou pra conversar, ele falou, Lari, mas eu queria entender mais. O que esse curso vai agregar aqui pra gente? Sabe? O que tu vai trazer? Porque assim, era um curso de pesquisa de tendências. E eu trabalhava com controle e planejamento de produção. E aí, na época, eu conversei com ele, eu falei que eu achava que eu podia trazer, porque a gente desenvolvia cores, era uma tinturaria, que eu poderia trazer essa parte de pesquisa, mas eu realmente acreditava naquilo quando eu falei pra ele, que eu poderia contribuir com aquilo pra empresa. Só que ele, mais velho, mais experiente, dono, eu acho que ele percebeu que não. Mas ele me deu o curso pela empresa, eu fiz. E eu voltei, assim, maravilhada. E eu fiz só com estilistas, com pessoas dessa área. E eu voltei maravilhada do curso. E eu pensei, cara, daí eu me empenhei em tentar trazer o curso e o conteúdo para a empresa que eu trabalhava, né? Por gratidão por ter feito o curso por eles. Mas não tinha, não era aquilo. Não se encaixava, sabe? Não tinha muito a ver. E aí eu comecei a me identificar cada vez mais com o curso que eu tava. Até que um dia, essa minha amiga, que trabalha comigo hoje, ela falou assim pra mim, Lari, eu tenho uma vaga aqui na empresa pra trabalhar aqui na marca que eu trabalho, só que é pra assistente. Só que assim, tu precisa recomeçar, tu precisa aprender, tu não vai conseguir direto uma vaga como estilista. Eu nem tinha acabado o meu curso ainda. E a minha faculdade era de produção têxtil, que não tem nada a ver com moda. Não agregaria dentro dessa empresa. Tipo assim, o conhecimento que eu tenho é um plus pra mim, mas não faz diferença no meu dia a dia. E aí ela falou, tem uma vaga que é pra assistente, que daí tu seria que recomeçar? Isso recomeçar, na verdade, seria começar do zero. Começar numa do zero. empresa. Numa empresa. Sendo numa que você vaga, num salário, numa função. Sendo tipo que assim, você já estava numa outra empresa, lá no topo. Tipo assim, a minha carteira de trabalho, hoje a gente brinca que hoje em dia a carteira de trabalho não é mais nada. Mas se tu olha, eu tô como gerente de planejamento, assistente de desenvolvimento de produto. Tipo assim, é um... Como se fosse um retrocesso mesmo. Um retrocesso, sim. E aí aquilo, ela falou, tem essa vaga assim, assado. Eu falei, cara, e agora? Pois é, eu quero que, tipo, Lari, como que você, assim, bateu o martelo? Não, é isso, eu vou ganhar menos, eu vou ter um cargo, tipo, de assistente, sendo que eu já construí tudo isso, você nesse momento já era casada, então você já estava ali se sustentando junto com seu marido. Como é que foi, assim, dar esse passo pra trás mesmo, porque foi um passo pra trás. Óbvio que você tinha um olhar lá na frente, né? Eu tô dando esse passo pra trás pra poder pegar mais impulso. Sim, pra mim isso sempre foi muito claro. Muito claro. Eu acho que por isso que foi... Eu acho que a determinação que eu tenho, ela é muito grande pra tudo que eu vou fazer. Sempre foi pra tudo. Então, quando chegou esse momento de eu começar a me questionar, a primeira coisa que eu questionei foi o Samuel. Porque ia afetar financeiramente a nossa vida, ia afetar em várias coisas pra gente. E ele foi a pessoa que me apoiou, assim, de cara, de primeira. Eu acho que todo mundo que estava à minha volta, que eu conversei, enxergava há mais tempo do que eu estava demorando para enxergar. Então, quando eu cheguei com esse assunto para as pessoas, eu acho que as pessoas já estavam tipo, meu, demorou para essa ficha cair, sabe? Legal. E aí ele me apoiou de cara, foi muito legal. E aí eu comecei a alimentar isso em mim. E pra mim ficou muito claro, como eu já tinha recomeçado algumas vezes a minha parte profissional, nunca foi um problema de ego, de qualquer coisa. E eu sempre tive muito claro que tudo que eu fiz deu certo e eu consegui alimentar aquilo para aquilo crescer e prosperar. Então, quando eu tomei essa decisão, ela pra mim foi assim, limitada. Eu botei um prazo. Ela demorou o dobro do prazo que eu coloquei, porque obviamente eu sou imediatista. E eu coloquei o prazo minúsculo pra ontem. Mas como assim? Explica pra quem, tipo, não sabe da história. Porque foi assim, daí quando eu decidi, vou fazer isso, apareceu a vaga, eu fui fazer a entrevista. Minha gerente hoje, ela me entrevistou na época, e aí ela foi até um pouco cautelosa na minha entrevista, porque ela pensava muito que por esse passo que eu ia dar na minha carreira, ela comentou com a minha coordenadora, com outras pessoas, que ela achou que em um ano eu estaria frustrada. Porque eu ia trabalhar como assistente e assim, na minha entrevista eu já deixei bem claro pra ela, eu quero essa vaga porque eu quero aprender e eu quero ser estilista.
Ou seja, o que te deu força e tal foi mirar no teu objetivo. A minha determinação no meu objetivo. Tipo assim, e qual o prazo que você se deu? 1 ano e meio. Pra virar estilista lá dentro. Estilista. E isso tipo era assim, baseado no quê? Mas tipo assim, porque eu pensava, cara, eu já tenho uma bagagem profissional, uma maturidade profissional que eu adquiri por eu já ter, tipo, eu tive equipe, eu tive reuniões com diretores. Então, por essa bagagem profissional, eu pensava, cara, eu só preciso aprender a prática. Então, eu me dei 1 ano e meio pra aprender essa prática. Entendi. Que a gente sabe que, né, assim, na época eu me dei 1 ano e meio, mas eu acho que isso também me ajudou muito na determinação que eu tive de executar a minha função como se eu fosse ser promovida no mês seguinte. Aham. Porque o tempo todo você estava, não, eu vou ser a melhor Tipo, porque eu posso ser promovida. Exatamente, Ai, isso que me legal. puxava muito. Se você pensa também numa coisa muito longe, né, numa meta muito longe, talvez até realmente você se acomoda um pouco, né, Sim. Lari? E assim, você que é uma pessoa que não lida muito bem com a frustração, como foi quando você chegou aí nesse seu prazo e você... eu lembro. Péssimo. E você não atingiu. E como você sentiu, como foi esse processo e o que te fez continuar? Pra mim foi muito difícil porque, assim, ao mesmo tempo que eu coloquei esse prazo foi muito bom, porque eu aprendi muito mais, talvez, do que era proposto pra mim. Porque tudo que aparecia, porque assim, no trabalho tu vai abraçando coisas e funções e projetos. E aí apareciam coisas que às vezes alguém falava, ai, mas assistente não faz isso. Mas, cara, isso tá aqui, eu quero fazer. Claro, eu sou dessas eu quero também. Tipo assim, eu me tornei uma esponjinha que eu absorvia tudo. Então aqui, tem que fazer isso. Ah, eu quero fazer, eu quero participar. Tipo assim, eu tive vezes de eu falar, gente, eu queria levar o trabalho pra casa pra adiantar meu trabalho pra eu poder fazer outras coisas. Eu não podia levar o trabalho pra casa, então eu queria fazer hora extra pra adiantar meu trabalho, pra poder participar de trabalhos extras. Porque sempre lá foi muito certo, assim, você pode fazer trabalhos extras desde que o seu trabalho esteja em dia. Então, eu queria sempre estar com o meu trabalho antecipado e isso foi me dando uma bagagem muito legal lá dentro e visibilidade, que eu acho que é isso, sabe? Eu fui construindo muitas coisas lá dentro nesse curto prazo de tempo porque eu queria absorver, eu queria aprender. Eu entendi porque eu acho que tudo tem que ter limite, tudo que é muito intenso, porque senão a gente esgota. E aí esse 1 ano e meio, ele foi assim, a minha intensidade absurda de eu abraçar tudo porque ele era um período. Ele não estava determinando que eu ia estar com 50 anos ainda sendo assim, entendeu? Era um período e eu entendi que aquele período eu ia viver ele e abraçar ele e fazer o máximo que eu pudesse fazer. E aí quando chegou nesse período, aí nesse meio tempo apareceu uma vaga interna na empresa, mais ou menos no prazo desse 1 ano e meio. Tá dentro do meu e prazo, eu falei, é minha. Cara, Deus mandando a vaga. Tipo assim, é minha. O meu prazo tá aqui, é minha. O prazo que você mesma colocou. Sim, o meu prazo. E aí, tipo assim, eu combino as coisas com Deus, mas ele tem que me atender. Tipo assim, é um combinado meu com ele meu. E aí, quando eu vi essa vaga, eu falei, cara, é isso. Essa vaga é minha e eu vou conseguir ela. E aí eu lembro que eu me desdobrei por essa vaga. Um casamento de um dos nossos melhores amigos foi no final de semana que eu tive que fazer o trabalho teste pra ela. Eu lembro. Eu jantei no casamento e fui embora, não fiquei na festa do casamento, me desdobrei e sabe quando não era pra ser? Porque o programa que eu tinha pra fazer o trabalho deu pane no final de semana. Eu tinha que fazer um trabalho todo desenhado em um programa de computador, eu não consegui desenhar. Eu tive vontade de chorar o final de semana inteiro, nada acontecia. Não tava fluindo. Não tava fluindo, tudo que tava dando errado, assim. E as pessoas estavam colocando também muita expectativa em mim, tipo assim, tu que vai ser escolhida, tu que vai ser, a vaga é tua. E pessoas próximas de mim, que me acompanhavam da empresa. E aí isso se tornou muito forte pra mim, muito pesado. E aí eu não passei na vaga. E aí eu até escutei da pessoa que conversou comigo na época, disse assim, a gente esperava mais de você. E aí quando ele falou isso pra mim, foi uma... Murchou. Nossa, foi tipo assim, ele me tacou no chão e me pisou, sabe? E aí quando ele falou isso, a gente esperava mais de você, eu pensei, cara... Eu dei tudo, né? Mas eu também esperava mais de mim, porque deu tudo errado. Tá. Eu não entreguei o trabalho que era eu. Tanto que ele falou, a parte teórica é você. Mas a parte técnica, que é a parte dos desenhos, que eu não consegui fazer nesse programa, ele falou, parece que foi outra pessoa que fez.
E realmente não era eu. E é porque não era pra ser minha vaga. Porque era pra uma outra marca do grupo, que talvez eu não me identificasse tanto quanto. E aí, futuramente, surgiria essa vaga na marca que eu entrei, que eu me identifico com as pessoas, que eu me identifico com as pessoas que eu trabalho, que eu me identifico com a marca, com o público-alvo da marca. E se eu estivesse nessa outra marca na época, eu não teria chance de voltar para a marca que eu trabalho hoje, né? Porque é um grupo com 12 marcas. E lá eu não teria chance de trocar entre marcas. E eu sou muito mais feliz trabalhando na marca que eu trabalho hoje, que demorou 3 anos para isso acontecer. Mas isso é a Larissa olhando muito madura hoje, né? Olhando pra trás. Mas vivendo aquilo foi bem desafiador, eu lembro. Foi muito desafiador. Você pensou em desistir? Sim, e foi assim, teve um dia que eu sempre fui muito... consegui lidar muito bem com a pressão, com o trabalho, porque todo trabalho tem pressão, tem estresse, eu sempre lidei muito bem. E aí teve uma vez que eu surtei na empresa, eu comecei a chorar, eu fui pra médica da empresa, ela me mandou pra casa, eu comecei a tomar um ansiolítico, assim, eu fiquei com 1 semana de atestado por crise de ansiedade. E aí a minha coordenadora na época me ligou, quando eu fui pra casa, eu fui direto do ambulatório pra casa, e a minha coordenadora me ligou e falou: Larissa, o que tá acontecendo? O que aconteceu, sabe? Não tô entendendo. Do nada, tipo, pirou. E aí, cara, eu tava tão assim que eu comecei, porque nada na minha vida deu certo. Chorava no telefone. Aí veio a escorpiana dramática também que conhecemos. Meia hora, tipo, se ela quis me perguntar, eu fiquei meia hora no telefone com ela. Porque eu quero ser mãe, eu não posso. O meu trabalho eu não sou promovida. Porque não sei o que, eu sou frustrada em tudo na minha vida. Aí começou, tipo, tudo na minha vida. E aí ela... Entrou bem pro lado desafiador de escorpião, né, amiga? Que você se enfiou naquele tipo, eu ele foi lembro meio disso, que uma fuga. Bem profundo, assim. Muito, porque, tipo assim, meio que assim, a minha parte maternal não iria acontecer naquele momento, então meu trabalho virou tudo. Minha meta de vida naquele momento era o meu trabalho. E aí, a partir do momento que ele não começou a dar certo, não dá certo. Ele não é que ele estava dando muito certo. Só que na minha visão não estava acontecendo o que eu queria que acontecesse. E aí nisso daí foi onde começou a virar muito forte pra mim. E aí eu falei muitas coisas. Daí eu desabafei com ela e falei tudo que eu tava sentindo. E aí ela me acalmou muito. Porque ela falou assim pra mim: Larissa, eu vejo potencial em ti. Você está construindo isso dentro da marca. Tanto que você está abraçando várias coisas aqui dentro. Você tem potencial pra crescer, só que você não está preparada ainda. Um ano e meio, né? Foi 1 ano e meio, 1 ano e meio. Ela falou: você não está preparada ainda. Eu não posso te prometer que você vai ser promovida, mas você está construindo algo bacana. Então, tem um pouco de paciência, sabe? E aí, quando ela conversou isso comigo, eu pensei, cara, é verdade, sabe? Tipo, eu tava como assistente, mas eu tava me destacando como assistente de todas as marcas. Tipo, eu tava fazendo um trabalho bom. Eu tipo, tinha uma confiança, conquistei uma confiança da minha gerente, da minha coordenadora. E foi difícil conquistar isso das outras pessoas dos outros setores, porque eu era acostumada a estar numa empresa que eu era a Larissa, que se eu falasse você vai fazer isso, as pessoas faziam isso porque a Larissa falou. E eu fui trabalhar numa empresa que eu era uma assistente, que não tinha nome, que não tinha conhecimento, que tipo assim, pra todo mundo era como se eu nunca tivesse trabalhado, que eu não soubesse o que eu estava fazendo. Eu tive que provar o meu valor, conquistar o meu lugar. E é muito desafiador tu fazer isso depois que tu já tem isso em outro lugar. Aí a gente volta porque no começo, ai não, eu quero. Aí quando você começa a viver de fato, todos esses desafios... É tipo colocar a humildade no bolso e falar, tô começando, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu falava assim para as pessoas que trabalhavam comigo: eu quero que vocês sempre pontuem pra mim quando eu estiver sendo a mais do que eu tenho que ser. Porque tipo, eu tinha uma personalidade de dominância, de mandar, de definir, de organizar. E aí eu tava como assistente. Então, tipo assim, eu cumpria ordens, eu não dava ordens. Então eu inverti total, porque antes eu dava ordens, eu comecei a cumprir ordens. Então eu falei para as pessoas, eu queria que as pessoas mais próximas de mim no meu dia a dia, eu falei, eu queria que vocês sinalizassem quando eu estiver me passando, quando eu estiver sendo além da minha função dessa parte de ordenar, de controlar. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei com muito medo de diminuir demais. De tipo assim, cara, eu sou uma assistente, então eu vou entrar num negocinho
E não vou sair porque eu sou uma assistente agora, eu não posso ter opinião, eu não posso ter voz, eu não posso ter nada. Então eu fiquei muito nessa dualidade do tipo, eu posso falar ou eu não posso falar. Eu posso agir ou eu não posso agir. Então eu também fiquei com medo de me esconder demais. E foi muito desafiador esse controle de saber aonde eu posso ir, aonde eu não vou. E foi uma construção que levou também a isso. E aí teve várias situações que aconteciam e eu pensava, cara, eu não vou mais esperar. Não vai acontecer. Aí você pensava realmente em sair da empresa, fazer uma outra coisa, tipo, várias coisas passaram na cabeça. Na verdade, assim, eu sempre tive muito claro que a empresa que eu estava, ela era pra mim uma bagagem gigantesca. Então, eu queria muito ser estilista dentro dessa empresa. Eu entrei lá com esse desejo, com essa ambição, era o que eu queria. E aí, a partir do momento que eu comecei a ver que as coisas estavam um pouco complicadas para isso acontecer, que eu não tinha certeza, porque não é comum acontecer. Tipo, hoje em dia tem muito mais oportunidades do que já teve. Está tendo até agora mais aberturas, assim. E na época eu pensava, cara, se não for aqui, eu vou ser em outro lugar. Mas essa empresa está sendo a minha faculdade para ser estilista. E aí, até 1 ano e meio, a minha visão era só ser lá dentro. Eu queria ser estilista lá dentro. E aí, a partir desse momento, eu comecei a refletir, tipo assim, tá, eu não tô pronta e eu não sou boa o bastante pra ser estilista aqui. Mas será que outra empresa, eu já não sou boa pra essa outra empresa? Uma empresa menor? Será que pra essa empresa menor eu já não sou muito boa? E aí foi onde eu comecei a repensar. Só que, ao mesmo tempo, que eu comentei no começo, eu tomo decisões quando eu tenho muita certeza pra não me arrepender. Eu não tinha certeza de sair. Ah, que legal. E aí, isso me manteve. Porque eu tomo decisão... A tua bússola é muito o que o teu coraçãozinho tá, tipo, apertado, dizendo, não é... uma vez me falaram uma coisa intuição, que fez muito né? sentido. Intuição. Que é tipo assim, toda decisão que tu vai tomar e ela te traz perturbação, ela não tá certa. Porque a decisão certa, ela te dá paz. Então, tanto que quando eu decidi trocar de empresa e dar um passo, 2 pra trás, eu tive muita paz nessa decisão. Eu tive felicidade nisso. E quando eu pensava assim, cara, tá na hora de eu sair dessa empresa e procurar outra empresa, eu não sentia essa paz, eu me sentia perturbada. Porque eu pensava, será? Mas tá quase. Eu sentia que tava quase. Mas esse quase não chegava. Esse quase demorou 1 ano e meio além do que eu esperava. É muito louco, assim, você sentir uma coisa, mas você não vê acontecer. É muito essa coisa da entrega, da confiança, que a intuição tá falando... Muito. É esse o caminho, mas a intuição fala baixinho, né? A mente às vezes fala mais alto. E aí eu começava a pensar, cara, se fosse pra eu sair, eu vou ter algum sinal. Alguma empresa vai vir falar comigo, alguma coisa assim. Se acontecer isso, eu vou entender que eu estou sendo vista lá fora e não estou sendo vista aqui dentro. Isso nunca aconteceu. E aí teve uma vez que eu tava conversando com uma outra amiga que já trabalhou comigo nessa empresa e tava em outra. E aí eu falei, ai, cara, ela falou assim, cara, o que tu tá esperando? E ela tá como coordenadora em outra empresa. Ela falou, o que tu tá esperando aqui? Me manda teu currículo. E aí quando ela falou, me manda teu currículo, eu travei. E aí eu falei, cara, eu não vou mandar. No fundo eu não quero. Porque se der certo, eu vou ter que sair daqui. Eu tô quase sendo promovida aqui. Tipo assim, ninguém me falou que eu tava sendo promovida. Mas você eu pensei, sabia. Mas eu confiava. Eu sentia que, tipo, ia chegar. E aí eu pensei, cara, se eu mandar o currículo e dar certo lá, eu vou sair daqui. Sabe, tipo, e não me deu paz. Tanto que eu não cheguei nem a mandar o currículo pra ela. Adorei essa frase, não me deu paz. Então eu acho que é um bom guia, né, Lari? Pra tipo assim, essa decisão tá me dando paz. Independente se ela é mental ou não. Porque talvez você pensasse, o teu mental falasse assim, eu tô me colocando no seu lugar, né? O que eu pensaria? O mental falasse assim, não, eu vou mandar, não custa nada. Se eu entrar, entrei. Se não entrar, eu continuo aqui, tá tudo certo. Mas fazer isso não ia te trazer paz. E quantas vezes e não só eu, mas muitas outras amigas, a gente vai por esse mental, sabe? E aí, às vezes, acaba se frustrando, porque daí tu vê, putz, não era isso que eu queria. Mas se a gente tivesse a coragem de realmente sentir essa paz com a decisão, mesmo o mental dizendo não, sim, você tá doida? Mesmo sendo desafiadora, ela tem que ter paz. Exato, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que levar desse podcast, assim, porque é uma coisa muito importante da gente se lembrar. E eu queria te trazer justamente por isso, porque você foi um caso, eu digo, um caso de sucesso. Porque assim, putz, você teve que passar por tudo isso, né, por todas essas questões, você teve que dar esses passos
pra trás, assim, recomeçar, passar por muita coisa. Eu que vivi esses momentos com você, Sim. e de muito longe, né, Lari? Porque a gente não tava no dia a dia juntas. Mas, tipo, eu via você lá, muitas vezes não podendo sair com a gente pra jantar, fazer coisa assim, porque não rolava. Trabalhando horas e horas à noite. Enfim, passando tudo isso. E por uma causa, assim, que você realmente acreditava e que ia. E que hoje você chegou nesse lugar e você conquistou tudo muito por confiar naquilo que tu sentia. Sim, né? É exatamente isso, porque ninguém nunca me prometeu nada. Sempre ao contrário, eu tive um caminho muito aberto com a minha coordenadora. E ela sempre deixou bem claro, eu estou te preparando para... Uma vez ela ainda falou isso pra mim, Lari, eu estou te preparando para isso, porque eu sei que você quer e você entrou aqui pra isso. Mas eu quero te treinar. E tu precisa ter essa paciência de aprender. E ela não tem como te garantir de fato, que não depende só dela, não, né? Na verdade, ela não ia fazer algo que ela também não sentisse confiança. Claro. Então, tipo assim, hoje eu entendo. E ela não ia me promover se fosse pra me prejudicar. Se eu não fosse dar conta do trabalho. Tanto que quando eu fui promovida, foi muito gostosa a nossa conversa. A gente teve foi emocionante, eu chorei, sabe? Foi uma coisa que foi uma conquista real, assim. E aí ela sempre falou pra mim que ela tava me preparando, que se não aconteceu antes é porque... não é que eu não fosse dar conta, mas assim, agora eu tinha certeza que ia dar certo. Porque ela não queria me colocar, ela falou, quando tu participou daquele processo há 1 ano e meio atrás, tu ia se prejudicar. Porque tu ia ser muito fraca em relação às outras pessoas. Então, muitas vezes, e aí nesse meio tempo que eu era assistente de estilista, eu fui promovida para assistente dela. Então, eu virei assistente de coordenadora no meio desse processo desses 3 anos. E eu fazia praticamente tudo que as estilistas faziam. E aí, na imaturidade do momento, no calor do momento, na raiva do momento, eu pensava, cara, eu já faço tudo que as estilistas fazem. Como que eu não tô preparada para ser estilista? Eu desenho o que elas desenham, eu tenho a responsabilidade que elas têm, eu resolvo o que elas resolvem. Como que eu não tô preparada? Tipo assim, eu tinha a responsabilidade quase... A responsabilidade não, porque a responsabilidade era dela, né? Mas eu tinha, tipo, o dia a dia, tanto da assistente quanto da estilista. Eu tava fazendo, tipo, uma dupla função. E aí, quando eu escutava que eu não tava preparada, eu pensava, cara, como que eu não tô preparada? E eu trabalhei 2 coleções, assim, que foram 7 meses. Só que hoje, eu olho pra isso e eu penso, cara, ela fez isso porque ela me deu toda a responsabilidade de executar. Mas se desse alguma coisa errada, não era eu. Eu não assinava pelas peças. Então, tipo assim, ela tava me testando. Porque se desse algum problema... E te poupando também, E me poupando, tipo assim. Porque se desse algum problema, eu poderia ter sido demitida. Porque eu não tava preparada, eu era fraca e eu não tava dando o resultado esperado. Então, tudo eu passaria por ela. Eu não assumia a responsabilidade sozinha. E é muito louco, porque quando a gente tá... vivendo isso, a gente não consegue ver dessa forma. A gente tem que, de fato, apenas confiar. Por isso que eu queria tanto te trazer, porque eu tenho um monte de amiga que tá passando por esse processo. Estão em processos até depressivos, momentos que é um momento desafiador e que se você realmente não tá bem estruturada nesse teu propósito, é muito fácil de você ficar mal, né? Porque a mente tá o tempo todo te atacando. E por isso que eu queria te trazer, porque assim, você passou por isso, agora você consegue olhar pra situação, mas você não esteve sempre neste lugar, você já esteve nesse lugar dolorido que você não entendia, né? E sabe o que é interessante? Porque eu vejo assim... vou falar. Porque assim, a gente sabe, você trabalha com moda, você é super ligada na estética. Você é uma pessoa que liga sim pra opinião dos outros. Você liga sim pro que os outros estão pensando de você. Eu também sou assim, enfim. Eu acho que é muito difícil alguém ser... Ai, não, eu não ligo pra opinião dos outros. É engraçado, porque eu acho que assim, ligar para opinião e te deixar isso bloquear são 2 coisas. Diferentes, né? E aí eu te vejo exatamente nisso, assim, sabe? Porque talvez... a lógica pra muitas pessoas não tá na hora de tu sair. Tu precisa brilhar em outro lugar e tal e tal. E, ao mesmo tempo, tu se mantém fiel. Tipo, pode até se balançar pelo que os outros estão falando. Sim, por exemplo, de outros, vezes. de se comparar. Mas você ainda era fiel ao que você sentia. E isso é muito maravilhoso, assim. Acho que de novo, vou falar isso. É o que a gente tem que levar, assim, sabe? Tipo, saber que, putz, agora tá difícil, tá doendo, eu não tô conseguindo ver saída, eu não tô conseguindo ver... Mas...
aguenta firme, que se o que você tá sentindo não é a mente, é uma coisa que vem do coração, assim, uma certeza, aquela certezinha que você sentia, vai que lá na frente você vai entender. Eu acho que tudo que te tira a paz, te tira o sono, quando tu pensa naquilo e aquilo te deixa de uma forma ruim, eu acho que não tá no caminho, entendeu? Porque tu não te dá esse feeling de tipo, cara, eu vou passar por tudo isso, mas vai valer a pena. Porque eu acho que tem que estar muito nítido isso na tua cabeça, do que tu tá se propondo a viver e a passar, que isso vai valer a pena. Porque quando tu tem essa perturbação, não tem essa certeza, durante o caminho vai ter muitos momentos que tu vai falar, cara, o que eu fiz? Sabe? Em nenhum momento eu pensei, o que eu fiz? Eu perguntava, por que tá demorando? Era muito engraçado, porque eu tinha certeza que ia acontecer. Ali ou em outro lugar, eu tinha certeza que ia acontecer. Então eu não perguntava, tipo, cara, o que eu fiz da minha vida? Eu pensava, por que isso tá demorando pra acontecer na minha vida? E como é que foi lidar com a frustração e com o controle disso que você não controlou e que você acabou se frustrando, assim? Você acha que por ter passado por isso, hoje você lida um pouco melhor com a frustração ou não? Você tenta ser menos controladora e entregar um pouco mais? Porque ao mesmo tempo que você confia, ou seja, que você entrega, você quer controlar. Então é muito louco isso, né? Muito louco, gente. Eu não sei falar porque eu sou muito louca. Todo mundo Tipo assim, se eu tô passando por um momento hoje, aquilo vai me deixar maluca. Mas eu faço muita análise do que eu passei. E aí eu começo a refletir, tipo, cara, eu tô passando por isso hoje e depois, sabe? Então, tipo, principalmente porque daí agora na minha vida começou a se acertar essa parte profissional, daí eu começo a voltar a olhar pra essa parte maternal. E aí, agora eu começo a viver outro momento do tipo assim, cara, e agora eu vou pensar nesse plano B, nesse outro plano pra minha vida. Agora eu vou traçar os outros planos e tal. Isso. E pode ser que talvez venham frustrações. E aí pode ser que venham frustrações. E aí eu vou lidar de novo com frustrações. Que a gente sempre vai ter que lidar, né? Só que daí, de novo, eu entro nesse negócio de, tipo assim, as coisas na minha vida, eu não sei, mas eu tenho muita certeza das coisas que elas vão acontecer. Então, tipo assim, agora eu vou entrar nesse momento da minha vida e eu não tenho medo se eu não conseguir. Porque você tem o plano B. Porque, não, e na verdade, assim, eu não tenho medo se não conseguir, mas eu fico pensando quando isso acontecerá. Sabe? Porque eu acho que o fato de eu não lidar bem com frustrações, eu não gosto de colocar expectativas que não tem chance nenhuma de acontecer. Eu acho que essa é a forma errada, talvez, que eu lido. Porque eu não coloco uma expectativa onde eu veja, tipo, 10% de chance. Você não é uma pessoa de arriscar onde eu acho que você é muito pé no chão nesse sentido, sabe, Lara? É uma coisa legal também, para as pessoas não simplesmente largarem tudo e tipo, é isso aí, eu vou sair da empresa porque eu tô sentindo. Não, tem que ter esses planos. Eu acho que não que tem que ter, mas é que eu acho que isso te dá segurança para quando lá na frente você tá passando por esse momento de dificuldade. Eu acho que isso é o principal, porque ter esse momento, essa pré-preparação de tipo, cara, eu vou traçar os meus objetivos, isso que eu tô querendo, ele é um sonho distante, ele é um sonho real. Eu tenho, depende muito mais de mim, de outras pessoas, tipo, ponderar muito isso, sabe? Colocar essa parte de planejamento e de estatística, tipo assim, se eu me dedicar muito, eu ainda dependo de sorte? Ou depende mais da minha dedicação, sabe? E aí eu acho que isso daí vai te dando um norte do tipo, cara, tá muito longe, então talvez não seja o momento de eu ter esse sonho, esse plano, ou colocar isso em prática. Eu acho que o colocar em prática, tu tem que ter pelo menos um norte, tipo, não depender de uma sorte, sabe? Eu acho que tu ter um plano traçado e saber que muito daquilo depende de ti, te dá uma certa segurança de que se tu quer, tu vai correr atrás e vai acontecer. E é isso que eu sentia, tipo assim, eu queria ser estilista nessa empresa, porém, se não fosse ali, eu seria em outro lugar. Então, eu sabia que eu tava mudando a minha área profissional, dando um passo pra trás, mas que ele ia acontecer. Tem uma frase que eu não vou lembrar agora pra falar. Que uma pena. Frase que eu queria falar, mas eu não lembro. Mas eu não lembro. Que a sorte, ela é, na verdade, o encontro, tipo, sei lá, a tua preparação ao longo dos anos e daí simplesmente o negócio acontece. É que eu acredito que as coisas se encaixam, sabe? Então, exato. tipo assim, eu fui pra lá com esse intuito. Só que eu entrei numa marca que eu me identifiquei 100%, com pessoas que eu me identifiquei 100%, com uma coordenadora que eu me identifiquei muito e que eu sou muito grata a ela, tudo que ela fez por mim, e que ela, ao mesmo tempo, também acreditou em mim.
Então, mas é que eu acho que se não fosse também pra ser o seu caminho, você nem ia cair lá. Eu acho que tudo é muito perfeito também, assim, né? E Lari, você é uma pessoa que fala muito de planejamento, estratégia e tal. Você coloca essas coisas no papel? Você é muito tipo de anotar e colocar? Ou é meio que mental assim mesmo? Tipo, você consegue imaginar? Eu fico imaginando você fazendo esses planos. Gente, porque eu sou uma pessoa assim também. Eu vi um meme que sou eu todinha, que é: a minha cabeça são muitas abas abertas. É tipo, A minha cabeça, eu não sou de anotar, de escrever. De fazer rituais, de puxar mas eu flecha sou e de tal. imagens. Eu também. Então, por Tá, exemplo, mas você faz tipo aqueles mood board no Pinterest? no Pinterest. Tipo assim. Você cria? Crio. Então, tipo assim, eu nem trabalhava como estilista, mas eu tinha uma pasta de inspiração de peças que eu gostava, que eu queria fazer, que eu queria executar. Então, tipo assim, quando a minha coordenadora falava assim: ai, a gente precisava de uma peça assim assado para as estilistas. Eu ia lá na minha pastinha: olha, gente, eu tenho essa peça. O que vocês acham? Tipo, eu queria participar, eu queria dar ideia. Então, eu tive muito isso. E eu brinco assim, tipo, eu tenho um sonho de ter uma casa com pé direito alto, num condomínio fechado, mais afastado da cidade. E, tipo, eu tenho uma pasta que se chama essa casa, sabe? Tipo assim, eu fico idealizando um dia o bebê que eu vou ter. Eu tenho uma pasta de bebês. Então, tipo assim, eu brinco muito com isso de imagens. E eu acho que tu chama isso, né? Sim, é muito legal, porque cada pessoa tem uma maneira de cocriar. Tem um negócio chamado desenho humano, não sei se já pesquisou. Não. Mas é um negócio lá que você coloca a data de nascimento, várias informações suas e sai, assim, seu desenho humano. E daí tem vários tipos de manifestação, tipo, qual tipo de manifestador que você é. E aí tem pessoas que elas são, tipo, específicas e ativas. Ou seja, elas têm que, tipo, manifestar específico o que ela quer. Tipo, eu quero um bebê em tal dia, tal horário. Eu já tentei fazer isso, mas não funcionou. Talvez não seja o seu tipo. E ativa, ou seja, ela tem que estar sempre vendo, ela tem que desenhar, ela tem que colocar. E tem pessoas que são não específicas, ativas não específicas, as não específicas. Enfim, tem várias maneiras. E eu acho que o legal, a magia é você saber o que serve pra você, o que funciona pra você, o que é leve pra você, né? E colocar em prática isso do sentir, porque eu acho que em toda vez que você vai manifestar algo, que você vai planejar algo para sua vida, que você vai traçar, você tem que sentir, assim, como que vai ser. Tô me sentindo bem com isso, aí você fica ali e tal. Ou tipo, porque às vezes você acaba manifestando coisas que você nem quer, na verdade, né? Porque, será que que a nossa mente é tão louca, a gente está em contato com tantas coisas ao nosso redor, né, com o externo, que às vezes a gente acaba se confundindo muito, né? Como você mesmo disse, se a gente for olhar para nossa infância, a gente vai ter muitas pistas do que, né, a gente gostaria de estar realizando hoje, mas por ouvir muitos outros, mídia, pais, escola, a gente acaba indo por outros caminhos, então acho que é uma linha bem tênue, assim, pra gente não se perder, né, no nosso propósito. Eu acho que é muito nisso, quando a gente fala assim, olha pra sua criança interior, que muitas pessoas falam sobre isso, né? Eu acho que se a pessoa, ela tá num momento em que ela tem muitas dúvidas na vida dela, eu acho que a gente olhar, assim, pra trás... Se reconectar, porque, assim, tem pessoas que, tipo, na sua infância tem alguns parâmetros que talvez poderiam se tornar uma profissão, mas elas são extremamente realizadas no que elas estão exercendo hoje, exercem muito bem, com maestria, e tá tudo bem. Só que eu acho que quando a gente se questiona sobre isso, sobre esse prazer... E tem muita gente na nossa idade fazendo isso. Muita gente. E eu acho que a nossa geração tá nesse momento do tipo assim, cara, eu fiz o que foi estipulado pra mim, eu fui, mas não era isso que eu queria. Eu quero muito mais o prazer profissional do que o status profissional. E aí é onde a gente tá se questionando muitas coisas. Total. E eu vejo a minha irmã é de uma geração, minha irmã tem 19 anos, e a minha irmã já é de uma geração completamente diferente da minha. A gente tem 13 anos de diferença de idade, e ela me faz enxergar muitas coisas. Do tipo assim, cara, por que tem que fazer isso? Por que tem que ser assim? Mas quem te fala? Aí tu começa a se questionar e tu fala, é verdade, por quê? Sabe? Porque eu senti um pouco isso da minha mãe, por exemplo. Porque a minha mãe ficou com muito receio quando eu falei de trocar de emprego. Porque pros pais, imagina, eu tinha 24 anos e eu era gerente de planejamento com 24 anos. Então a minha mãe fazia assim, minha filha é gerente de planejamento. E aí eu mudar para assistente,
sabe? Então eu senti, a minha mãe, eu já conversei com ela sobre isso, ela fala, não, filha, eu nunca senti isso, mas eu sentia que vinha isso dela, assim, sabe? Essa insegurança, até porque, tipo assim, ela tava vendo que a filha dela estava bem, e a filha dela ia dar um passo pra trás, não estava mais na casa dela, não tinha mais esse abrigo, esse controle. E aí hoje eu vejo, assim, que a minha mãe, ela é orgulhosa, que às vezes eu sinto vergonha. Mãe, para de comentar nas minhas fotos. Porque é muito louco o quanto ela vibra com isso, com essa minha conquista hoje. E antes ela não sentia certeza que você tinha. Ela só via de fora, né? E aí, e foi outro obstáculo que eu tive que enfrentar, do tipo assim, cara, eu tive... E assim, em nenhum momento eu senti o peso de ter que provar pras pessoas. Tipo, e nisso eu acho que eu tenho um pouco desse egoísmo do escorpião. Tipo assim, eu estou sentindo isso, eu estou vivendo isso, eu não preciso provar nada pra ninguém. É verdade pra mim e deu. É verdade pra mim, e isso só serve pra mim. Eu preciso dar justificativa pra alguém por algum motivo? Não. Então isso é meu, sabe? Eu tenho que ter certeza do que eu tô vivendo. Não preciso, por mais que seja minha mãe, tipo, passei por muito isso, assim, de às vezes pensar, cara, o que minha mãe tá sentindo, o que a minha mãe tá pensando, sabe? Só que por outro lado eu pensava, mas é minha vida agora, sabe? Eu tô muito fazendo louco, isso por eu mim. acho que isso também, Lari, a gente já discutiu bastante sobre isso, mas eu acho que dá muito pra mim, pelo menos no meu processo, é muito mais fácil eu pensar dessa forma depois que eu saí de casa. Sim. E eu sei que pra você também, esse passo de pra você casar, quando você casou foi muito importante pra você, foi muito libertador. É que pra mim foi assim, ó, uma nova página. Pra mim também. Entendeu? Tipo assim, eu virei a página da minha vida, total. Porque tem pessoas que casam e elas não conseguem ainda se desvincular da família raiz delas. E pra mim, quando eu casei, ficou muito nítido. Samuel virou minha família. Sabe? Então, tipo, às vezes... Isso te empoderou pra também tomar essas decisões. Total. E não é que não ligar, né? Mas que a opinião, talvez até dos teus pais, que antes eram tão forte, deu uma diminuída. Porque se eu tivesse, talvez, ido muito pela opinião dos meus pais, da minha mãe, principalmente na época, eu não teria tomado essa decisão. E talvez se o Samuel, que hoje é a pessoa que convive com você, não tivesse te apoiado, também teria sido diferente. Também teria sido diferente, com certeza. Eu acho que teria sido diferente, porque quando tu... casa, eu acho que tu se sente um adulto 100% por completo, assim, sabe? Tipo, as minhas responsabilidades impactam 100% na minha vida. Porque quando tu mora com os pais, por mais que tu possa ajudar em casa, alguma coisa ou outra, eu acho que tem esse conforto de... Eu acho que, na verdade, você tá numa configuração de filha sempre, né? E aí eu acho que até quando você sai de casa, seja pra casar ou não... eles também começam a te chegar de outra forma, porque você também se empodera de uma forma diferente. E às vezes eu acho que a gente enfrentar isso, sabe? Por isso que eu digo que a gente tem que estar em paz com as nossas decisões. Porque eu tive que enfrentar uma frustração que a minha mãe acabou criando e que hoje eu vejo ela sendo a pessoa mais orgulhosa do mundo. Então, tipo assim, hoje eu olho pra minha mãe e eu vejo ela mais orgulhosa do que ela era na época, do que eu tô construindo. E é muito louco porque, assim, eu tô começando. Faz um ano, vai fazer um ano que eu fui promovida, que eu sou estilista. E a minha mãe e as minhas amigas e você, então, tipo assim, é como se eu estivesse no ápice da minha vida profissional. Tipo assim, cara... Eu estourei na vida. É porque a gente acompanhou tanta coisa. E tipo assim, eu tô engatinhando agora. E é muito louco pensar isso, porque tipo assim, as pessoas estão vibrando como se fosse tipo um final de Copa do Mundo, sabe, comigo. E eu também sinto isso, só que ao mesmo tempo eu também fico muito com o meu pé no chão, do tipo assim, se eu quiser mudar... deu certo, mas eu tô começando, sabe? E se eu daqui 7 anos, 10 anos pensar... Agora eu já fiz tudo que tinha pra fazer aqui. Agora eu quero fazer outra coisa. Eu vou fazer. Maravilhosa! Eu vou, sabe? Porque eu acho que eu sinto isso. Ai, como eu admiro essa mulher! Porque eu sinto um pouco isso, sabe? Porque eu acho que quando a gente se dispõe a fazer realmente de coração uma coisa, a gente faz bem feito. Eu acho que não tem como sair de uma forma ruim. Sabe, eu acho que, tipo, são batalhas, são conquistas, são caminhos, às vezes, mais curtos, mais longos. Mas eu acho que se tu mergulha em algo de cabeça, tu vai fazer dar certo. Aquilo se torna muito importante pra ti, sabe? Eu entendo muito por isso, assim. Por isso que eu digo, hoje eu trabalho com isso, estou extremamente realizada e tô começando. Mas daqui a um tempo, talvez eu queira outra coisa. E se fizer sentido pra mim, eu vou correr atrás. Como eu já corri várias vezes.
E o que eu acho é isso, sabe? Porque tu tem que trabalhar com amor. E hoje eu amo o que eu faço. É aquela história, né? Que é o que a gente faz a maior parte do tempo. Então, se a gente tá a maior parte do tempo insatisfeito, ou não é nem insatisfeito, tá satisfeito, mas não vibra, não ama, ou tem alguma coisinha que precisa ser ajustada, vai atrás, Sim. vai ajustar, não precisa ser a louca, dá pra trazer, né? Trilhar aí vários planos, colocar várias coisas e melhorar, né? Eu acho que é como você falou, a nossa geração tá vivendo muito isso, tá reajustando muito isso, tá tendo Revendo que olhar, valores. tá tendo que olhar pra trás, ajustar coisas, e tá tudo bem, né? Eu acho que tem muita gente que se cobra, porque agora a gente tá fazendo 30 anos, eu tô fazendo 30 anos, e tem aquela historinha toda que com 30 anos, eu tinha que estar casada, eu tinha que estar isso, a aquilo. crise dos 30 é muito real. Então tem muita gente assim nessa autocobrança, mas ao mesmo tempo nós estamos, claro, tendo o privilégio e a oportunidade de olhar para questões que, por exemplo, os nossos pais, quando tinham 30 anos, não olhavam, talvez porque não tinham esse privilégio também de poder estar olhando, de poder estar, né, dando esse espaço, o conhecimento, a consciência, né, a coragem também. Então, eu acho que não tem muito como comparar, porque realmente são gerações diferentes e a nossa geração não é mais... A nossa geração é inquieta, né? E eu acho que ser inquieto não é sinônimo de ser uma coisa ruim ou instável. Eu acho que ser inquieto é uma coisa de ânsia. De, tipo, você querer algo, você buscar algo, você correr atrás de algo. E eu acho que isso é muito legal porque a gente, tipo, se dispõe a fazer coisas que talvez a gente estaria na zona de conforto. Exatamente, né? E eu acho que isso é muito pessoal também, né? Porque às vezes algumas pessoas olham de fora, porque essa pessoa... Não se mexe em time que tá ganhando. Não se mexe em time que tá ganhando, se você tiver um pouco mais de persistência e tal, quem sabe você... Mas eu acho que não tem como ninguém opinar na sua vida ou comparar se não é você que tá sentindo. E eu acho que essa nossa geração veio pra sentir, assim, pra dar essa quebra pra próxima geração também poder olhar diferente. De uma forma mais leve até, né? Exatamente. Vejo um pouco disso acompanhando da minha irmã. Sim, né? E hoje você se sente mais... Como é que você tá hoje? Você se sente super realizada na questão profissional mesmo, como as pessoas te veem? Muito, 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 muito. Então valeu a pena cada mudança, cada momento de desafio mesmo, de ânsia que você passou aí. Sim. Eu acho que o que eu sinto hoje... Eu brinquei que as pessoas estão vibrando comigo como se eu tivesse chegado no ápice da minha carreira e eu tô só começando. Mas eu também tenho um pouco disso, assim, tipo, cara, eu cheguei lá. Tipo assim, eu não cheguei lá, eu cheguei ali e eu vou continuar. Sim. Mas eu também tenho esse sentimento. E eu acho que é importante a gente comemorar também essas pequenas conquistas, Sim. que, né? É que eu enxergo assim, eu consegui conquistar um espaço em um lugar onde muitas pessoas sonham em trabalhar. E foi conquistado, sabe? Eu trabalho com meninas que, tipo, o sonho delas é trabalhar nessa empresa, elas vêm do Maranhão morar aqui, tipo, de São Paulo, de vários lugares, enfim, porque elas querem trabalhar nessa empresa. E eu tô conseguindo construir uma carreira dentro dessa empresa. E foi uma escolha minha ficar ali, sabe? Construir ali. Então, eu acho isso muito, muito forte pra mim. E aí é onde eu vibro tanto com essa conquista. Maravilha. Pra mim faz muito sentido hoje. E depois que você conquista uma coisa muito engraçada, que aí você já coloca uma próxima pra ir atrás, que agora eu sei que esse lado pessoal, esse lado todo de tratar sua endometriose, esse seu sonho de ser mãe e tudo mais. E aí começa, na verdade, a entrar uma dualidade nisso, assim, que tá muito forte em mim, do tipo assim, cara, mas agora eu conquistei isso e eu preciso me dedicar muito mais nisso. E o outro lado, sabe? E tipo assim, qual é o momento de eu parar e olhar pra cada parte separada? Ou elas vão mudar todas juntas? Aí agora minha cabeça está com essas abas abertas. Do tipo, quais são esses momentos? Agora, minha opinião, eu acho que a gente tem que estar com a maioria dessas áreas da nossa vida acima da média, sabe? Pra passar de ano. E a gente tá sempre olhando pra cada uma delas e ver qual que precisa da minha atenção mais agora. Porque é meio desafiador você achar que vai conseguir estar tudo com uma nota 10, né? Então, o meu profissional, o meu relacionamento, a minha saúde, acho que tem que estar tudo ali, mais ou menos numa média, mas sempre vai ter alguma coisa precisando um pouquinho mais de refino, de um olhar. Então, de repente, agora você vai olhar mais para essa questão sua do maternar e tudo mais. E aí, daqui pra frente, vai voltar pro profissional de novo, em que você vai ter algumas coisas, algumas
dúvidas e alguns passos a dar a mais. Daqui a pouco é no teu relacionamento. Eu acho que é sempre uma coisinha... São ciclos, né? São ciclos e a gente sempre vai tem que estar... Não, agora é o momento que eu preciso olhar e me dedicar pra isso. Agora é o momento que eu preciso olhar e me dedicar pra aquilo. E tá tudo bem, sabe? Sim. Eu acho que o problema é quando a gente deixa demais cair uma coisa e ela vai muito pra uma polaridade de esquecimento e às vezes até uma coisa que a gente não quer ver, às vezes, sabe? Ficar colocando pra debaixo do tapete, ficando aversivo, não quer olhar pra aquela sombra que tá naquele pilar, né? Aí sim é um grande problema, né? Olha só, e é tão gostoso quando a gente batalha tanto por algo e quando a gente vê que isso aconteceu. Eu acho que tu olha pra trás e te dá um gás pra viver novos, assim. Eu lembro quando eu fui promovida no passado, por uma questão de sorte, de destino, de ocasião, de momento, fazia 3 meses que eu fui promovida e aí eu fui escalada pra uma viagem de pesquisa que daí eu fui pra Paris com a minha coordenadora. Ai, eu lembro. E aí nesse momento, tipo assim, eu tava muito eufórica de ter sido promovida e aí quando aconteceu de eu ir pra essa viagem, que aí ela me levou e eu dei de cara com a torre, tipo assim, porque Paris, moda, tipo assim, tudo tava muito mágico, porque as viagens de pesquisa acontecem pra Londres, pra Paris, já foram pra Barcelona, tipo assim, vão pra N lugares. E na minha foi pra Paris. E eu acho que Paris e moda tem uma correlação, um romance, é tipo assim, uma série, sabe? Sim, sim. E aí no momento que eu olhei pra torre, assim, que eu pensei, cara, eu tô aqui, sabe? Tudo valeu a pena. Foi no momento que eu parei e olhei, eu pensei, cara, tudo valeu a pena. Eu comecei a chorar, tipo assim, foi uma coisa que eu falei, meu, sabe, deu certo isso, assim. Meu, que essa mensagem da Lari possa inspirar todo mundo que tá passando por essa situação de transição de carreira, de tá querendo questionar pra onde tá indo, que se é isso que você tá sentindo mesmo, você possa se inspirar na história da Lari. É claro que a história dela, é única, é o caminho que ela trilhou, é o jeitinho dela, mas eu acho que a tua história, ela é muito inspiradora e eu gosto de me inspirar neste romance maravilhoso. Sabe que eu sou uma novela mexicana, né? Sim, né? Óbvio, estamos falando aqui de uma conquista, de uma coisa que passou, mas a gente sabe de todo o drama que teve porque, nesse assim, meio tempo. Não é um romance, não é um filme de suspense, não é um filme de ação, é uma novela mexicana. Não é por isso que eu fiz hoje um guacamole pra te esperar, amiga. E a gente falou tanto que eu nem comi. Sim, nem eu tô com fome. É sempre assim, desliga a câmera, todo mundo ataca. E, tipo, na hora que tá gravando, todo mundo pleno. E até porque... Não, o pior é que, assim, não é nem pleno de fazendo onda, é pleno de que eu tô falando de conversando, muito. Exato. Eu não quero parar pra comer. Exatamente. Mas é isso, Lari. Eu acho que você tem essa história muito inspiradora que a gente trouxe hoje, né? Óbvio, não querendo negar que tem muita coisa, muito drama e que a gente adora também, né, amiga? Que a gente tá junto nessa pra isso mesmo. Sim, e eu acho que os dramas fazem parte das conquistas, né? Sim. Porque, tipo, é legal depois tu olhar e falar, cara, quando eu sofri aquela, né, agora... Não, isso é uma escorpiana falando que é a pegada eu sofri. Tipo, nossa, amiga, imagina se você fosse canceriana. Se bem que às vezes quando dá nós duas juntas, ninguém aguenta, né? Eu acho que só a gente a intensidade de sentimentos, assim, se eu sofro, assim, eu escorrego na parede, deito em posição fetal, sofrendo. Total. Se eu tô com raiva, tenho ódio, mas se eu amo, gente, tem todo o meu coração. É verdade. Sejam amigas da Lari, não inimigas. Essa é a minha dica. Fica a dica. Ai, amiga, eu amei que você veio. Eu amei muito. Muito obrigada por você compartilhar essa história com a gente. Você era uma das primeiras pessoas que eu pensei em trazer, porque eu sempre falo que o intuito desse podcast é trazer, tipo, pessoas reais, desconhecidas. A maioria dos podcasts são com pessoas conhecidas, com pessoas famosas, enfim, mas eu tenho tantas pessoas que eu conheço próximas a mim, com histórias tão legais, com toda pessoa, eu sempre falo isso, eu sempre vou repetir, toda pessoa que tá passando, cruzando com você na rua, um completo desconhecido, vai ter uma história muito legal para compartilhar. E então, se eu conheço tanta gente, eu gosto muito desse negócio de comunicar e trocar, por que não trazer essas histórias? Então, muito obrigada por compartilhar um pedacinho dessa longa história. Um resumo dessa longa história, que ainda vai ter muitos capítulos, e de uma parte só da sua vida, né? Porque você é uma pessoa muito maravilhosa. Ai, que eu sou muito, muito, muito feliz de ser amiga, e admiro mesmo, babo mesmo, e torço mesmo, porque você é, assim, meu jogo de futebol, minha Copa do Mundo, ganha! Gol! Obrigada, amiga. Não deixem de se inscrever no canal, deixe seu comentário aqui, que é muito importante pra gente. A gente se vê no próximo episódio. Obrigada, Lari. Obrigada. Beijo, tchau. Tchau.